O dia estava tão quente que as mulheres evitavam usar saltos, com medo de afundar no asfalto amolecido. Os habitantes da cidade procuravam sombra sob árvores e telhados de pontos de ônibus, aproveitando o frescor dos condicionadores de ar nas lojas. Dentro de um dos cartórios mais famosos da cidade, o calor era ainda mais intenso. O escritório tinha ar-condicionado confortável, mas as emoções acaloradas dos participantes o tornavam abafado. Mais de 10 pessoas estavam reunidas em uma sala apertada, todas ansiosas para ouvir um testamento. Enquanto esperavam, os participantes trocavam olhares, tossiam nervosamente e lançavam olhares ansiosos. Alguns estavam se conhecendo pela primeira vez, enquanto outros sussurravam baixinho. De repente, um homem corpulento, enxugando a testa com um lenço, gritou para um homem idoso com boné ao seu lado: "O que você sabe sobre o falecido?" Ele era uma pessoa maravilhosa. Minha mãe costumava cuidar dele quando era criança. Ela era irmã de sua mãe, respondeu o homem idoso, irritado. Mesmo sendo primo do primo dele, ainda sou família. Encontramos Eric algumas vezes e tivemos conversas maravilhosas. Isso desencadeou uma discussão acalorada, com todos tentando falar mais alto, listando suas conexões com o falecido e enfatizando seus relacionamentos. A sala se assemelhava a uma colmeia zumbindo, embora o tom fosse mais parecido com cães brigando por um osso. Justo quando a situação ameaçava se transformar em uma briga, um cavalheiro alto em um terno caro entrou na sala, e sua presença comandou a atenção. Por um momento, o silêncio caiu. Que escândalo é esse? Que tipo de confusão está acontecendo aqui? Exclamou ele com uma voz ameaçadora. Exijo que todos se acalmem imediatamente. Algumas pessoas pararam de falar, enquanto outras, alimentadas por sua raiva, continuaram a gritar insultos para a multidão. Uma senhora, particularmente indignada, falou: "Ninguém aqui estava por perto quando Eric estava vivo, mas assim que descobrem sobre o testamento, todos aparecem." O homem que tinha entrado era um notário, e ele interrompeu a senhora falante com irritação na voz: "Não me façam começar a gritar. Se vocês não se acalmarem agora, terei que adiar a leitura do testamento." Sua voz severa e a ameaça de adiar finalmente surtiram efeito. A sala ficou em silêncio, embora os participantes ainda se encarassem com raiva nos olhos. Quase todos que estavam presentes naquele dia acreditavam que seriam mencionados no testamento do empresário. Entretanto, havia uma mulher que estava sentada quietamente à margem o tempo todo. Era a esposa legal do falecido e sabia que não deveria esperar nenhum benefício especial dele, nem em vida nem após sua morte. Na juventude, quando o encontrou pela primeira vez, ela ainda esperava receber amor e atenção, mas anos depois, ela se arrependeu do casamento mais de uma vez. Quando tudo começou maravilhosamente claro naquela época, ela conseguiu um emprego como secretária assistente na administração da cidade. A senhora Kearney, diretora do orfanato onde Clea havia sido criada desde os 3 anos, ajudou nisso. Clea era a favorita de todos, desde os mais novos até a diretora do orfanato. A senhora Kearney costumava dizer toda vez que a encontrava: "Que beleza você será. Espero que haja um príncipe para uma princesa tão especial." A garota corava e respondia timidamente: "Senhora Kearney, por que eu precisaria de um príncipe? Vou me casar apenas por amor, não por riquezas." Uma vez, nos corredores da administração, Clea esbarrou acidentalmente em um homem alto e esguio. Ela deixou cair uma pilha de pastas das mãos, e o homem ajudou a recolhê-las. Ao entregar a última, ele sorriu deslumbrantemente e disse: "Estou pronto para acompanhar uma beleza como você o tempo todo, para que, Deus me livre, você não tropece novamente. Mas primeiro, eu adoraria conhecê-la e convidá-la para sair. Meu nome é Eric Anderson." Clea, sem experiência com homens, ficou assustada e, pegando as pastas, agradeceu rapidamente ao estranho e saiu apressada. Ela ficou muito surpresa quando, no final do expediente, viu um cavalheiro elegante com um enorme buquê na entrada da prefeitura. "Você fugiu tão rapidamente que decidi esperar e conhecê-la", disse Eric, e aparentemente, vendo os olhos assustados da garota, ele sorriu imediatamente e acrescentou: "Vamos dar um passeio então. Em frente à prefeitura, há um belo parque. Conte-me sobre você. Eu vou contar minha alma, e você não terá medo de mim. Então, finalmente, poderei convidá-la para jantar." Ele sorriu tão gentil e encantadoramente que Clea concordou.
Eles deram um longo passeio no parque, comeram sorvete ao ar livre e conversaram muito. Eric era um excelente conversador, bem informado e inteligente. Claire se sentiu à vontade com ele desde os primeiros minutos de comunicação, como se conhecessem há anos. Ele sabia tanto e contava histórias interessantes que Claire estava disposta a ouvi-lo dia e noite. O homem tinha 20 anos a mais, mas Claire não sentia isso. Naquela época, Eric era uma personalidade conhecida na cidade e dirigia uma empresa de construção. Eles deram um longo passeio, após o qual o homem acompanhou Claire para casa e perguntou: "Nos veremos novamente?" "Eu absolutamente detesto me separar de você, mas você deve prometer que amanhã permitirá que eu a encontre no trabalho novamente e concorde em jantar comigo à noite." A garota teve dificuldade para dormir, pois seus pensamentos eram consumidos pelo seu novo conhecido. Claire, experimentando essas emoções pela primeira vez, ainda não percebia que estava apaixonada. Ela desejava poder acelerar o tempo até a próxima noite apenas para encontrar Eric mais cedo. Foi só de madrugada que ela finalmente conseguiu dormir com um sorriso feliz no rosto. A partir desse dia, Eric começou a encontrá-la depois do trabalho todos os dias em seu carro caro, causando sussurros de desaprovação dos colegas de Claire no trabalho. Ninguém conseguia acreditar que uma pobre garota de um orfanato, que vivia em um pequeno quarto nos arredores da cidade sem dinheiro, estava em um relacionamento com um homem maduro e rico, puramente por amor. As pessoas especulavam sobre as segundas intenções da garota, acusando-a de usar Eric para ganho pessoal. Mas eles não conseguiam compreender que Claire não suportava passar um dia sem ver Eric. Ela estava disposta a passar o dia inteiro apenas ouvindo-o, sentindo seu perfume caro e o toque de suas mãos. Depois de um mês de namoro, Claire visitou a bela casa de campo de Eric. Os quartos eram claros, aconchegantes e tinham enormes janelas do chão ao teto. Enquanto olhava ao redor, ela não pôde deixar de se perguntar quanto tempo levou para limpar e lavar todas aquelas janelas. Infelizmente, logo ela descobriu por si mesma, e isso aconteceu logo depois que se casaram. Algumas semanas após o casamento, Eric abraçou sua jovem esposa e disse: "Querida, tenho pensado, porque precisamos de um estranho em casa e, além disso, é uma despesa desnecessária. Então, eu dispensarei." A empregada é jovem e cheia de energia, especialmente porque não está trabalhando no momento. "Acredito que você pode lidar com tudo sozinha." Cegada pelo amor por seu marido, Claire nem considerou a possibilidade de que Eric a tivesse casado por certos propósitos, exceto por seu amor por ela. A triste verdade era que ele precisava de uma companheira jovem e bonita ao seu lado para elevar seu status como um homem rico e orientado para a família na alta sociedade. Além disso, ele sabia que uma garota de um orfanato não teria grandes expectativas ou exigências. E assim foi. Se antes do casamento Eric mostrava alguns sinais claros de afeto, como dar flores e presentes, após o casamento ela se tornou nada mais do que uma fachada para sua vida bem-sucedida, além de ser arrumadeira e cozinheira, tudo em uma. Quando Claire finalmente reuniu coragem para mencionar isso um ano após o casamento, Eric a dispensou friamente, dizendo: "O que mais você quer? Você está vivendo no paraíso, uma casa bonita, um marido renomado e todas as roupas que você poderia sonhar. Se não está satisfeita, sinta-se à vontade para sair com suas coisas. Já me casei 4 vezes, e encontrar uma quinta esposa não será um problema." Naquela noite, Eric estava bêbado e Claire chorou a noite toda, mas convenceu a si mesma de que era o álcool falando. Ela desesperadamente queria acreditar que tudo ficaria bem entre ela e Eric. Houve momentos em que ele era carinhoso e gentil, noites em que chegava do trabalho e dizia: "Querida, hoje não teremos jantar em casa. Coloque sua melhor roupa, vamos ao nosso restaurante favorito." Nessas noites, eles se olhavam afetuosamente, como antes, bebiam champanhe e dançavam ao som de músicas lentas e belas. Nessas horas, Claire estava disposta a suportar os ocasionais maus humores do marido, culpando-os pelo trabalho exigente dele. Nos primeiros anos do casamento, Claire mantinha a esperança de dar um filho a seu marido e completar a família deles. Mas quando Eric confessou de repente: "Desculpe, querida, mas não podemos ter filhos." "Eu não posso, mas está tudo bem, certo?" Ele parecia culpado enquanto falava, olhando fixamente para a pálida Claire. "O que há de errado, querida? Estamos bem juntos. A casa é linda, e podemos viajar livremente para onde e quando quisermos."
E crianças trazem preocupações, fraldas e noites sem dormir. O importante é que temos um ao outro. Seu marido parecia tão afetuoso e sincero que Clea se agarrou ansiosamente ao seu peito, decidindo que não havia razão para se preocupar. Algumas pessoas vivem sem filhos, eventualmente poderiam adotar uma criança de um orfanato. No entanto, após alguns anos, Eric mudou tanto que ter um filho se tornou impossível. Depois de alguns anos, viviam como estranhos sob o mesmo teto. Clea não tinha para onde ir, pois, no primeiro ano de casamento, Eric a convenceu a vender o apartamento que ela recebeu do Estado como órfã e investir o dinheiro em seu negócio. Porém, Eric estava satisfeito com tudo. A casa estava limpa, a refeição estava pronta, e havia uma bela esposa jovem pronta para cuidar dele. As relações entre eles, como entre um homem e uma mulher, chegaram ao fim. Eric frequentemente chegava em casa do trabalho, ia direto para seu escritório, servia-se de vários grandes copos de uísque e adormecia à mesa. Colegas e conhecidos notaram que Eric vinha desistindo muito ultimamente, atribuindo isso ao estresse no trabalho e às longas horas. Apenas Clea, sua leal esposa, sabia que suas mudanças de humor, batimentos cardíacos irregulares e outros problemas de saúde eram causados por sua dependência do álcool. Contudo, sempre que ela, chorosa, pedia para ele parar de beber, Eric a insultava, a rebaixando e lembrando-a de sua dependência dele. "O que você está tentando me dizer, mendiga? Fique feliz por eu ainda não ter me divorciado. Cale a boca e saiba seu lugar. Você é a esposa de um homem honrado nesta cidade. Sem mim, você não é nada." A mãe de Eric compartilhava da mesma opinião, vindo periodicamente visitar seu filho. Em vez de cumprimentos, ela começava a insultar sua nora desde o limiar. "Eric, por que você carrega essa mendiga nas costas?", costumava dizer ao filho, artisticamente enxugando uma lágrima inexistente da bochecha. "Como pode uma pessoa que nunca teve uma casa própria criar conforto? Ela é completamente sem gosto em roupas, em comida, no interior. É melhor você se casar com a filha da minha amiga. Ela tem uma boa educação, vem de uma família honrada de professores, e, aliás, ainda está solteira." Clea suportava tudo isso em silêncio, fingindo não notar os insultos de sua sogra. Mas ela não tinha emprego, seu marido insistia, e não tinha amigos nem parentes, então tinha que ouvir todos esses discursos desagradáveis dirigidos a ela. Isso continuou até a morte de Eric. Mesmo no cartório, a sogra rabugenta continuou olhando para Clea como uma inimiga. A mãe de Eric era exatamente aquela senhora alta que esclarecia o grau de parentesco entre os presentes. Clea não tinha vontade de mencionar a festa perguntada, e certamente não ia discutir seu falecido marido com ninguém. Ela nem teria vindo aqui, entendendo que era improvável que seu avarento marido tivesse deixado algo para ela. Ele havia feito um contrato de casamento com Clea apenas para que, em caso de sua morte, ela não ficasse com seus amantes com seu dinheiro. Clea ficou profundamente ofendida por essas acusações, porque não lhe deu motivo para pensar assim. Mas ele explicou brincando que todas as pessoas ricas em seu círculo faziam o mesmo. Clea tinha amado sinceramente seu marido quando se casou com ele. Ela o considerava mais sábio por causa de sua idade e concordava com ele em tudo. Os pensamentos de Clea foram interrompidos por um som venenoso de assobio próximo. "Não tenha esperanças de que Eric tenha te deixado alguma coisa. Ele deve ter sabido que você se casou com ele por dinheiro, então provavelmente se certificou de que você só tivesse o que trouxe." Clea se virou e respondeu à sua sogra quietamente, mas com firmeza: "Senhora Anderson, você deveria ter vergonha. Seu único filho está morto, afinal, e mesmo assim você está causando um escândalo aqui. Eu não preciso de nada, exceto um lugar para viver, e acho que posso cuidar disso sozinha. Pelo menos tenha alguma decência e fique quieta em memória de seu filho." Clea não tinha vontade de remexer no passado nem de falar mal do falecido. Ela simplesmente queria que tudo acabasse rapidamente para nunca mais ver essas pessoas novamente. Finalmente, o notário, solicitando silêncio, começou a ler o testamento. O escritório estava cheio de tensão nervosa. O velho de boné tossia silenciosamente de vez em quando, trazendo a mão ao rosto. O homem com sobrepeso enxugava gotas de suor da testa a cada segundo. A mãe de Eric lançava olhares de ódio para sua nora, e as outras pessoas estavam claramente nervosas. Os primeiros nomes da lista.
Dos herdeiros, é claro, a senhora Anderson estava em primeiro lugar. Seu filho a deixou sua mansão no campo, onde Clea continuou a viver após a morte do marido. Além disso, Eric deixou para sua mãe todos os itens de luxo que haviam se acumulado na casa deles. Houve um tempo em que ele colecionava coisas antigas caras que tinham um valor considerável. Após ouvir o notário, a senhora Anderson se virou para Clea e sussurrou furiosa: "Você já arrumou suas coisas? Eu quero até mesmo seu espírito fora da minha casa a partir de hoje." Clea não respondeu, simplesmente virou-se e continuou a ouvir o testamento. Enquanto isso, o notário anunciava todos os novos nomes de parentes distantes, muitos dos quais não haviam falecido desde a infância. Todos olhavam furiosamente para a jovem viúva, percebendo que agora só era anunciada uma pequena parte do que o empresário possuía. Não estava claro de onde, mas todos já sabiam que o falecido tinha consideráveis contas bancárias e investimentos em alguns bens. Como o casal não tinha filhos, esperava-se que esses itens fossem para Clea, mas, para surpresa de todos, o notário anunciou que a esposa do falecido receberia uma pequena casa em uma vila remota, a algumas horas de carro da cidade. Clea estava sentada atrás de todos, perplexa. Ela esperava várias coisas de seu avarento marido, mas nunca esperava por isso. Clea estava ciente da casa decadente. Pouco antes de sua morte, seu marido chegou em casa bêbado, animado, e começou a se gabar desde o limiar: "Querida, hoje um homem perdeu para mim no pôquer, e você sabe como eu não perdoo dívidas. Então me deram uma casa na vila. Pela foto, parece que a casa está abandonada há muito tempo, mas é melhor do que nada." Clea sabia que, além de seu vício em álcool, seu marido tinha outro hábito ruim: ele frequentemente jogava cartas e não apenas por diversão. Ela conseguia até dizer quando Eric estava perdendo ou ganhando. Se ele perdesse, voltaria para casa irritado e iria imediatamente para o bar sem nem tirar os sapatos. Em tais dias, Clea tentava ir para o quarto e evitá-lo, sabendo que apenas um escândalo a esperava. Se Eric ganhasse, ele gritaria do limiar: "Querida, estou em casa e estou faminto como um lobo." Seu homem voltou com despojos hoje. Em um desses dias, ele mencionou uma casa abandonada fora da cidade, mas Clea nunca imaginou que isso seria tudo o que seu marido deixaria para ela após sua morte. A primeira a recuperar a compostura foi a mãe de Eric. Se aproximando de sua nora, ela sussurrou maliciosamente: "Você não parece feliz. Seja grata que Eric ao menos deixou isso para você. Você achava que poderia viver feliz para sempre com as economias de Eric? Não, não é assim que funciona. Meu filho não era tolo, e fez a coisa certa. Você viveu como uma dama por tempo suficiente. Volte para o seu mundo miserável." Clea, sem querer ouvir mais, saiu correndo para o corredor e se sentou em um banco, soluçando silenciosamente. Ela podia ouvir o homem gordo e escandaloso discutindo sobre ela. O que ela esperava? Elas se casam com homens que poderiam ser seus pais e acham que pegaram um pássaro da felicidade pelo rabo. Deixe ela tentar viver sem Eric. Aposto que nem consegue trabalhar. Clea chorava ainda mais, sentindo-se amarga e ofendida por seu marido, com quem tinha vivido por mais de 10 anos, 8 dos quais foram um verdadeiro inferno. Eric decidiu que sua atitude e seu amor por ele só eram dignos de uma cabana velha e arruinada. Embora ele soubesse perfeitamente que, se algo acontecesse, ela não teria para onde ir. Ele foi quem a convenceu a vender sua única casa, e ele foi quem insistiu que ela deixasse o emprego. Como resultado, ela agora estava sem fonte de renda ou teto sobre a cabeça. Clea não conseguia se lembrar por quanto tempo tinha ficado sentada no corredor do escritório do notário, mas, depois de se acalmar um pouco, decidiu esquecer tudo como um terrível pesadelo e tentar recomeçar sua vida. Primeiro de tudo, ela agradeceu a si mesma por sua previdência, pois havia conseguido economizar algum dinheiro do dinheiro doméstico que seu marido lhe dava. Era como se ela tivesse uma premonição de que precisava depender apenas dela mesma. Ela tinha economizado um pouco a cada vez nos últimos 5 anos. Usou o dinheiro para alugar um pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade e começou a procurar emprego. Com pouca experiência e educação limitada, era difícil encontrar algo decente. Foi quando ela se lembrou do orfanato. Ela foi lá com esperança, e nunca se decepcionou. Ao longo dos anos, o orfanato passou por muitas mudanças.
As instalações foram renovadas de forma moderna e tudo estava limpo e aconchegante. Muitos funcionários permaneceram os mesmos e, a princípio, não reconheceram a mulher bem cuidada e elegante que um dia foi sua pupila. Clea encontrou a diretora em seu escritório. A senhora Kearney estava ocupada com algo, examinando o texto no computador. A diretora tirou os óculos e exclamou imediatamente com alegria: "Ah, minha Clea chegou. Eu não esperava você. Pensei que talvez tivesse filhos e não pudesse nos visitar. Entre, sente-se. Me conte como você está, quantos filhos você tem e como está seu marido. Ouvi dizer que você se casou bem. Você está igual à foto." Clea compartilhou toda a sua história e, no final, chorou. A senhora Kearney acariciou a cabeça de Clea, assim como fazia na infância, e sussurrou: "Você é minha menina. Por que você foi punida assim? É verdade o que dizem, mesmo numa gaiola de ouro há amargura." Em seguida, ela disse de repente para Clea: "Você sabe, Clea, venha trabalhar para nós. Por enquanto, você pode ser babá no grupo júnior, e depois eu te darei uma recomendação para estudar para ser professora. Você também pode morar aqui. Temos um quarto para a equipe. Você pode economizar tudo, mesmo que o salário seja pequeno." E assim, Clea começou a trabalhar no dia seguinte. A mulher ficou encantada em cuidar das crianças. Os pequenos tinham todos menos de 3 anos e, desde o primeiro momento, a amaram como se fosse a mãe deles. Cedendo às persuasões da senhora Kearney, Clea se mudou para o orfanato. Deram a ela um quarto bonito no segundo andar do prédio, com reformas recentes e móveis novos. O quarto tinha tudo o que era necessário, embora não houvesse nada supérfluo: um armário espaçoso com um espelho, uma cama, algumas cadeiras, uma mesa e uma nova TV na parede eram tudo o que o quarto continha. Mas Clea não precisava de muito mais do que isso. Certamente, não era a luxuosa câmara de seu ex-marido, mas um lugar tranquilo e pacífico onde Clea poderia ficar sozinha com seus pensamentos. No entanto, ela tentava passar o máximo de tempo possível no trabalho e só retornava ao seu quarto à noite. A mulher finalmente começou a se distanciar dos eventos do passado e lembrava de sua vida anterior com menos frequência. Algumas vezes ela pensava na casa herdada no meio do nada e cogitava abrir mão de uma herança tão mísera, mas por sorte ela tinha. Mencionou isso para a senhora Kearney, e a mulher sábia e experiente exclamou imediatamente: "O que você está pensando, Clea? Ainda é uma propriedade. Você deveria ir ver por si mesma que tipo de casa é. Talvez não seja tão ruim quanto você pensa. Você sempre pode vendê-la se não quiser morar lá. Não recuse isso, garota. Você tem o dia de folga amanhã. Vá ver o que você herdou e depois decida o que fazer com isso." Na manhã seguinte, Clea pegou o primeiro ônibus para o campo. Ela não esperava que o lugar, a apenas 2 horas da cidade, estivesse tão abandonado. A estrada estava em condições terríveis, parecendo impossível para os carros transitarem. A maioria das casas naquela vila estava abandonada. Apenas 10 casas pareciam habitadas, mas Clea não viu nenhum morador ao redor. A casa era a segunda a partir do final da vila, parecendo muito desgastada e desagradável. A cerca mal fechava o terreno, e parecia que cairia assim que ela abrisse o portão. Surpreendentemente, isso não aconteceu. Timidamente, Clea entrou na propriedade e começou a examinar a casa, embora fosse difícil chamá-la de casa. A estrutura desbotada e acinzentada parecia que poderia desabar a qualquer momento, e as janelas eram atravessadas por madeira disforme, com algum vidro quebrado. Acima da entrada, havia um buraco vazio no lugar da moldura da janela do sótão. Ao se aproximar, um bando de corvos negros voou de lá, grasnando alto e assustando Clea, que deu um passo para trás. No entanto, ela decidiu inspecionar o interior da estrutura e tirou a chave dada pelo notário. A porta parecia ter sido atacada com uma faca, com inúmeras marcas de cortes. Não havia nem mesmo uma maçaneta na porta, mas Clea virou a chave na fechadura e lutou para abri-la. O interior da cabana não era melhor do que o exterior. O corredor estava cheio de todo tipo de tralha que Clea teve que pisar com nojo para chegar à sala de estar. Os 3 quartos na casa eram semelhantes entre si, com papel de parede desbotado e terrivelmente sujo. A maioria dos móveis estava quebrada, dando a impressão de que houve uma briga terrível ou a casa foi saqueada.
Garrafas vazias e cacos de louça estavam espalhados pelo chão sujo. Clea queria virar e fugir deste lugar sem olhar para trás, mas sua atenção foi atraída por uma pequena porta no chão, bem no meio de um dos quartos. Depois de hesitar por um tempo, Clea decidiu verificar o que poderia haver lá dentro. Surpreendentemente, a porta de madeira cedeu sem esforço, e Clea viu uma escada que levava ao porão. Sua imaginação pintou um quadro de um tesouro escondido na adega, e ela sentiu que descer as escadas poderia revelar algum segredo ou mistério. No entanto, sua empolgação rapidamente desapareceu quando descobriu que o porão estava tão sujo e fedorento quanto o resto da casa. Estava cheio de tralha e trapos, e mais nada. Irritada e desapontada, Clea estava prestes a sair quando notou uma cama improvisada feita de compensado e madeira. Ela ficava no canto mais distante e escuro, o que explicava por que não tinha chamado sua atenção imediatamente. Ao lado da cama, havia uma cadeira com uma perna quebrada e um criado mudo com apenas uma gaveta intacta. Curiosidade superando seu nojo, Clea se aproximou da cama. Tinha um colchão sujo e um cobertor amassado, sugerindo que alguém tinha vivido ali recentemente. Com um sentimento de repulsa, ela começou a procurar pelos conteúdos do quarto. Clea levantou e sacudiu cada trapo, esperando encontrar algo, embora não soubesse ao certo o que procurava. De repente, ela notou algumas palavras na borda de um pano, como se fosse uma folha de papel em uma nota. Alguém tinha tentado comunicar que estava sendo mantido contra a vontade e pediu para chamar um número de telefone específico na cidade. Clea imediatamente discou o número. Do outro lado, uma mulher começou a chorar ao reconhecer o motivo da ligação. Clea ficou assustada e não sabia o que fazer, mas então uma voz masculina e trêmula soou no receptor. Por favor, me diga onde fica esta casa. Eu irei buscá-la imediatamente. Apenas me diga seu endereço. Meu filho desapareceu há 6 meses, e parece que foi aí que os sequestradores o mantiveram. Apenas 1 hora depois, um carro caro parou nos portões do orfanato, e o homem que saiu se apresentou como Sr. Newton. Durante a viagem, o Sr. Newton compartilhou com Clea que seu único filho era sua fonte de felicidade e orgulho. Na casa dos 30 anos, ele tinha alcançado muito e estava feliz em ajudar seu pai nos negócios. Mas um dia, Taylor não voltou do treino semanal de tênis. O Sr. Newton continuou com uma voz trêmula, ele não estava lá à noite nem na manhã seguinte. Seu telefone estava desligado. Tudo o que sabíamos era que ele saiu do clube esportivo, entrou no carro e foi para casa. Após um momento de silêncio, o Sr. Newton deu um gole d'água de uma garrafa próxima e continuou falando. Fiz de tudo e fui a todos os lugares para encontrar meu filho. Usei meu serviço de segurança e contratei detetives, mas ninguém conseguiu encontrar meu garoto. Ao chegar à casa de Clea, onde Taylor estava mantido, o Sr. Newton, com lágrimas nos olhos, buscou em cada centímetro da moradia desgastada, sem se importar em sujar seu terno caro. Sentado na cama do porão, ele começou a chorar e sussurrou: meu garoto, como você tem vivido aqui? O que esses monstros fizeram com você? Depois de um tempo, ele se virou para Clea e perguntou: como você acabou nesta casa? Quem morava aqui antes? Ela explicou brevemente como se tornou a proprietária da casa. Na escuridão, ela não conseguia ver o rosto do homem, mas entendia que cada detalhe era importante para ele. Concluindo sua história, ela acrescentou silenciosamente: mas tudo isso aconteceu antes de Eric ganhar esta casa. Eu não acho que ele sabia o que aconteceu nessa casa. Meu marido, Eric, era preguiçoso demais para inspecionar minuciosamente cada canto deste prédio. Ele disse que só veio vê-la uma vez de longe, quando veio para ver se ela cobriria a dívida de um jogo de cartas perdida. Ao retornar à cidade, o Sr. Newton pediu os documentos da casa para Clea, a fim de descobrir o proprietário anterior. Ele imediatamente fez uma ligação e ditou as informações necessárias. Em apenas 5 minutos, ele recebeu uma ligação de volta, ouviu atentamente e agradeceu à pessoa do outro lado. Então, virando-se para Clea, ele disse: agora tudo faz sentido para mim. Eu conheço muito bem a pessoa que é dona desta choupana. Ele é um amigo do meu antigo parceiro, com quem costumávamos fazer negócios juntos. Meu parceiro insolente sempre teve ciúmes de mim e tentou sabotar nosso sucesso. Após outro conflito, decidi encerrar nossa parceria nos negócios, o que feriu o ego dele.
Foi quando meu filho desapareceu, mas todo esse tempo eu nem podia imaginar que alguém com quem trabalhei por tantos anos poderia fazer uma coisa dessas. Clea, obrigado por transmitir o pedido de telefone do meu filho. Eu te devo uma. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me chamar. Ele entregou a Clea seu cartão de visita, e ela o aceitou, dizendo: desejo sorte a você, e ajudarei no que puder. O antigo parceiro de negócios do Sr. Newton foi rapidamente encontrado, e um caso foi aberto contra ele. Durante o julgamento, ele se revelou uma pessoa covarde e confessou tudo durante o primeiro interrogatório. Descobriu-se que ele havia mantido Taylor na casa de um amigo por vários meses até perder a casa em um jogo de cartas. Depois disso, foi obrigado a mudar o pobre rapaz para outro local, o que ele revelou imediatamente durante o interrogatório. Logo, Taylor foi resgatado, mas sua saúde deteriorou significativamente após o período de aprisionamento. O jovem atlético tornou-se quase um inválido, suas pernas, acorrentadas por mais de 6 meses, estavam gravemente danificadas e já começavam a apodrecer. Se não fossem tratadas a tempo, levariam à sepse. Graças ao Sr. Newton, Clea foi informada de tudo o que estava acontecendo. Ele começou a visitar o orfanato com frequência, várias vezes por semana, para levar livros, brinquedos e roupas para as crianças. Em algum momento, Clea percebeu que, sempre que ele vinha ao orfanato, tentava encontrar a diretora e falar com ela. Após um dia em que o patrocinador saiu, Clea se aproximou da Sra. Kearney com um sorriso e disse: bem, você previu um noivo rico para mim, e parece que encontrou um. O Sr. Newton parece estar de olho em você. A diretora corou e acenou com a mão, respondendo: ah vá, Clea, que noivo, da minha idade? Passarei o resto dos meus dias com meus gatos, provavelmente. Clea visitou Taylor, que estava internado na clínica mais cara da cidade. O Sr. Newton estava disposto a pagar qualquer quantia para ver seu filho se recuperar, mas algumas coisas não podem ser compradas. O Sr. Newton estava sentado no saguão, olhando sem palavras para seu smartphone. Estou muito chateado, Clea. A condição de Taylor não está boa. O tempo é essencial, e eles não conseguem encontrar sangue suficiente para ele. Eu não posso ajudá-lo, você vê. Taylor não é meu filho biológico. Minha esposa e eu, nos amávamos profundamente e queríamos uma família grande com muitos filhos. Infelizmente, esse sonho nunca se realizou. Foi quando decidimos adotar uma criança do orfanato. No momento em que minha esposa viu Taylor, ela soube que ele estava destinado a ser nosso. Infelizmente, minha esposa faleceu quando Taylor estava começando a faculdade. Foi uma tragédia devastadora para mim, mas percebi que tinha que viver pelo bem de Taylor. Depois de ouvir atentamente, Clea perguntou suavemente qual era o tipo sanguíneo que ele precisava. Talvez pudesse encontrar uma correspondência entre pessoas que ela conhecia. Quando ouviu a resposta, Clea não pôde acreditar no que ouvia. O tipo sanguíneo era exatamente o mesmo que o dela. Sobrecarregada de emoções, ela o abraçou firmemente, e lágrimas encheram seus olhos. Você é incrível. Você nos salvou mais uma vez. Eu lhe devo minha vida. Assim, Clea se tornou doadora de sangue para Taylor, e agora só restava esperar. Uma semana depois, Clea visitou Taylor novamente. De repente, o Sr. Newton entrou no quarto, parecendo um pouco confuso, segurando um formulário branco com alguns dados. Clea sentiu que ele poderia desabar a qualquer momento. Sem hesitar, ela correu em seu auxílio, apoiando-o pelo braço e ajudando-o a se sentar na poltrona. Rapidamente, ela serviu um copo de água e entregou a ele. O Sr. Newton deu alguns goles, expressou sua gratidão e voltou ao copo. Após um breve momento, ele olhou diretamente nos olhos de Clea e disse: não sei porquê, mas fiz um teste de DNA. Os resultados do teste voltaram. Você e Taylor são irmãos. Ao ouvir isso, Clea automaticamente bebeu água em um gole do copo que segurava. Naquele momento, ela tinha um irmão, mas como isso aconteceu estava além de sua compreensão. Vendo a confusão de Clea, o Sr. Newton segurou sua mão e falou suavemente: vamos descobrir os motivos, mas agora precisamos salvar Taylor. Alguns dias depois, o Sr. Newton forneceu respostas a todas as perguntas de Clea. Ele contratou um detetive que foi capaz de descobrir rapidamente a verdade.
Aconteceu que os pais de Clea e Taylor morreram tragicamente em um acidente quando os gêmeos tinham pouco mais de 1 ano e meio. Os bebês foram acolhidos pela avó paterna, que mais tarde faleceu de tristeza. Assim, quase aos 3 anos, acabaram em um orfanato. Naquele momento, o Sr. Newton e sua esposa foram ao orfanato em busca de uma criança, e imediatamente gostaram de Taylor. Infelizmente, a diretora simplesmente não lhes disse que Taylor tinha uma irmã. Nunca teríamos separado vocês dois. Peço desculpas, na verdade ficaríamos felizes em ter adotado ambos, mas ninguém nos informou. Clea começou a se lembrar de sua primeira infância, frequentemente, havia um garoto ao seu lado. Ao longo dos anos, ela esqueceu como ele parecia, mas às vezes ele aparecia em seus sonhos à noite, embora ela nunca tenha percebido que ele era seu irmão. Clea aguardava ansiosamente que Taylor recuperasse a consciência e ganhasse força, e finalmente esse momento chegou. Ela correu até ele e o abraçou, enquanto o homem, confuso, fungava e enxugava as lágrimas. Ela lhe contou tudo o que havia descoberto com o Sr. Newton. De pé no limiar do quarto, o Sr. Newton os observava chorar em um abraço mútuo. Ele havia tomado uma decisão: nunca deixaria que a irmã e o irmão fossem separados novamente. Clea tornou-se tão querida para ele quanto seu próprio filho. Então, depois que todos se acalmaram um pouco, ele disse que agora se opunha veementemente à ideia de Clea viver em um orfanato. Clea, não me importo se você continuar trabalhando lá. Crianças são sempre uma bênção. Mas você pode morar comigo e com Taylor. Nossa casa é enorme, já há espaço suficiente para todos. Além disso, você ficará mais perto do seu irmão. No entanto, Clea recusou firmemente, argumentando que não precisavam viver juntos para se verem com frequência. Ela também mencionou que tinha sua própria casinha na vila, embora soubesse ser impossível viver em um lugar tão deteriorado. E assim os dias passaram. Clea frequentemente visitava seu irmão no hospital, cuidando dele como se fosse um bebê. Às vezes, ela o alimentava cuidadosamente com uma colher. "Por que está me tratando como um bebê?", ele perguntava com um sorriso. "Eu posso cuidar de mim mesmo, acredite ou não. Aprendi a usar colher e garfo sozinho há uns 30 anos. Brincando, Clea declarou: "Vejo como você é independente agora, deitado aqui todo enfaixado. Quando estiver de pé, terá que fazer tudo sozinho. Até lá, sinto muito, mas, como sua irmã, cuidarei de você." Clea continuou a trabalhar no orfanato, dedicando-se às crianças. Estava disposta a passar o dia inteiro com elas, só tirando folga para visitar seu irmão. O Sr. Newton continuava a visitar o orfanato, mas agora não escondia suas intenções. Ele sempre chegava com um grande buquê e seguia direto para o escritório da diretora. Todo o pessoal brincava que a Sra. Kearney estava tendo um caso com um milionário. Ela parecia 10 anos mais jovem e ainda mais bonita do que antes. Confidencialmente, ela compartilhou entusiasticamente com Clea que o Sr. Newton era um homem muito galante e interessante. Tinham ido ao teatro várias vezes, e a Sra. Kearney voltava desses passeios se sentindo exaltada. Olhando para o belo casal de cabelos grisalhos, Clea desejava felicidade para eles. Durante uma de suas visitas ao orfanato, o Sr. Newton sorriu misteriosamente e disse: "Clea, que tal fazer uma viagem para fora da cidade?" Taylor concordou em se juntar a nós e já está no carro. Eu pensei que poderíamos convidar a Sra. Kearney para nos acompanhar também. Respirar um pouco de ar fresco não faria mal a ninguém. Clea percebeu que ele tinha algo planejado, mas não se importou em passar tempo com seu irmão, especialmente ao ar livre. Os 4 embarcaram alegremente em sua jornada, sem saber ao certo o destino. No entanto, o caminho parecia estranhamente familiar para Clea, os lugares pareciam os mesmos, mas muito havia mudado. Em vez de uma estrada esburacada, o carro viajava suavemente em um novo asfalto. Em uma vila aparentemente abandonada, havia uma bela parada de ônibus moderna. Clea já havia imaginado uma casa antiga e deteriorada herdada de seu falecido marido, mas, para sua surpresa, uma nova casa de madeira estava em seu lugar. Em frente à casa, havia um terreno perfeitamente cuidado com gramado e canteiros de flores. Em vez de uma cerca torta, uma nova adornava a propriedade. Clea não conseguia acreditar no que via. O Sr. Newton, percebendo sua confusão, suavemente segurou sua mão e colocou a chave nela,
dizendo: já que você não quer morar conosco, terá sua própria casa separada. Espero que tudo esteja em ordem, e o restante você pode resolver por conta própria. Lágrimas encheram os olhos de Claire enquanto ela ficava parada, com medo de dar um passo. A senhora Kearney se aproximou, abraçou-a pelos ombros e sussurrou: vai, minha querida, vá abrir a porta. Você merece. E não se esqueça de nos convidar para uma visita. Claire subiu timidamente na varanda, inseriu a chave na fechadura com a mão trêmula. A porta quebrada da cabana sinistra e a fechadura enferrujada não existiam mais. Em seu lugar, havia uma porta novinha em folha, com uma bela maçaneta esculpida e uma campainha à direita. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Parecia que não estava acontecendo com ela, ou talvez fosse apenas um sonho. Cautelosa e lentamente, começou a explorar a casa metro a metro. Tudo dentro estava perfeitamente combinando: cortinas, móveis e louças novas, como se tivessem sido compradas com amor. Ao caminhar pelos cômodos, a dona da casa tocava cuidadosamente em tudo com as mãos, como se estivesse tentando se certificar de que tudo aquilo era real. Ela foi trazida de volta à realidade pela voz de seu irmão: bem, anfitriã, pelo menos vai servir chá aos convidados? Ele perguntou com um sorriso, apoiado nas muletas na entrada. Atrás dele, apoiando-se sob o braço da senhora Kearney, estava o Sr. Newton. A propósito, eu comprei algumas coisas, acrescentou, indo em direção ao carro. Passaram o dia perfeito, grelhando espetinhos no gramado da nova casa de Claire e compartilhando as emoções que tal surpresa trouxe. Eu nem poderia imaginar que seria tão bonito aqui, exclamou Claire entusiasmada. Muito obrigada, Sr. Newton. Eu nem quero sair de casa. O Sr. Newton olhou imediatamente para a Sra. Kearney e sorriu. Agora vamos pedir à sua diretora rigorosa que lhe dê uma semana de folga. Acho que você merece. E quanto à segurança, seu irmão pode ficar com você. Eu vou providenciar as compras, e você pode se instalar e se sentir em casa. A chamada diretora rigorosa, com um sorriso doce, respondeu imediatamente: por que não? Claire está trabalhando dia e noite, e aqui está uma oportunidade dessas. Vamos sentir falta dela, é claro, mas vamos nos virar de alguma forma. Claire olhou para todos, confusa, e de repente disse, com lágrimas nos olhos: estou sem roupas, em uma semana preciso trocar. Isso é impossível, provavelmente. Mas o Sr. Newton, piscando para o filho, respondeu: pensamos em tudo. Espero que tenhamos acertado seus tamanhos. Em um dos quartos, que foi feito para ser o seu, tem um armário com tudo o que você precisa: blusas, calças, moletons e até pijamas. Eu tive que pedir ajuda a Mariana para comprar todo tipo de coisa feminina. Há comida suficiente na cozinha para alguns dias, e depois eu e Mariana voltaremos. Foi a primeira vez que ele chamou a Sra. Kearney pelo nome, e isso a surpreendeu, mas ela o olhou afetuosamente em resposta. Ele se aproximou dela, abraçou-a e acrescentou suavemente: posso te chamar pelo nome, Mariana? A mulher corou e balançou a cabeça timidamente, abaixando os olhos. Quando o Sr. Newton e Mariana saíram, o irmão e a irmã ficaram sentados na varanda por muito tempo, contando um ao outro sobre suas vidas passadas. Era como se não pudessem falar o bastante, compensando todos os anos perdidos. Já era bem depois da meia-noite, e tremendo de frio, Claire disse: vamos para a cama, irmãozinho, ou vamos congelar aqui. Teremos muito tempo para conversar. Aliás, você pode dormir o quanto quiser amanhã, porque eu vou explorar a floresta local. Naquela noite, Claire dormiu como uma pedra. Ela até acordou no mesmo lado da cama onde havia adormecido, sem se mexer um centímetro. Quando abriu os olhos e viu um raio de sol brilhando através das cortinas na parede, a mulher sorriu feliz. Afinal, era a primeira vez que acordava em sua própria casa. Era difícil acreditar, mas era verdade. Rapidamente se vestindo, Claire deu alguns goles no chá, e tentando não fazer barulho para não acordar o irmão, aventurou-se na floresta. O tempo estava glorioso, o dia prometia ser quente e ensolarado, mas ainda estava fresco na manhã cedo. Gotas de orvalho reluziam na grama, e ela cantarolava consigo mesma enquanto seguia o caminho, admirando a verdura da floresta. Ela não sabia quanto tempo havia vagado, mas quando estava prestes a voltar para casa, percebeu que estava perdida.
Tentou se lembrar de onde tinha vindo e procurou algo notável ou familiar, mas tudo foi em vão. Completamente exausta, a mulher se sentou em um tronco velho debaixo de uma árvore grande e disse confusamente: "O que está acontecendo? Parece que eu me oriento bem no terreno, e mesmo assim me perdi. Eu não quero morrer sem ter vivido na minha nova casa." Nesse momento, uma voz infantil veio de trás dela, dizendo: "Mamãe, não morra, você é tão jovem e bonita, você não deveria. Eu vou te levar até meu papai, e ele vai te salvar rapidinho. Ele salva todo mundo, pássaros, animais e até pessoas. Meu papai é o guarda florestal." Cléa se virou e viu um pequeno ser de cabelos cacheados, com cerca de 6 anos, que parecia um anjo. O menino pegou a mão dela e a conduziu para algum lugar ao lado. Foi então que Cléa percebeu que o menino mancava em uma perna, e sentiu pena dele. Ela sugeriu: "Por que eu não te carrego no colo? Você pode me dizer para onde ir?" Mas ele parou e respondeu muito seriamente: "Você não precisa ter pena de mim. Já sou um adulto, estou acostumado. Machuquei minha perna há muito tempo, quando minha mãe estava viva. Fui tolo e subi no sótão, e foi aí que machuquei. Mas meu pai diz que um dia teremos dinheiro suficiente para ir para a cidade fazer uma operação. Só que não temos tanto dinheiro quanto precisamos. Eu disse a ele que vou crescer e ajudar a ganhar." Cléa ficou impressionada com a maturidade do garoto para sua idade, e o coração de Cléa doía por Kevin, como o garoto se chamava. Eles caminharam por cerca de 20 minutos, e durante esse tempo, o menino nunca mostrou sinais de cansaço. Quando chegaram a uma clareira grande e brilhante, com uma casa de troncos no centro, o menino gritou: "Pai, olhe quem eu trouxe." Essa linda mãe estava quase chorando na floresta e disse que ia morrer. "Eu prometi a ela que você a salvaria, e a trouxe aqui." Foi só então que Cléa viu para quem ele estava gritando. No canto mais distante do terreno, estava um jovem alto segurando um machado, vestindo apenas calças e sem camisa. Cléa admirou o desconhecido bonito, bronzeado e musculoso, e quando seus olhos se encontraram, ela abaixou timidamente o olhar. "Você está certo, Kevin. Mulheres tão bonitas não deveriam morrer", disse o homem, colocando o machado no chão. "Mas primeiro, vamos dar a ela um pouco de chá, e depois a ajudaremos." Durante o chá, eles se conheceram e compartilharam um pouco sobre si mesmos. O homem chamado Patrick era viúvo, sua esposa morrera de câncer alguns anos atrás, deixando-o com um filho pequeno nos braços. Incapaz de ficar onde eram felizes, ele tornou-se guarda florestal e trouxe seu filho consigo. Cléa, por sua vez, compartilhou sobre seu casamento não tão feliz, o testamento, a casa e a busca pelo irmão. Ela ficou surpresa com o quão facilmente contou tudo isso para o primeiro homem que conheceu, sentindo como se o conhecesse há muitos anos, e não queria se separar dele. Ao chegar em casa à noite, encontrou o rosto assustado de seu irmão. "Por que você me assustou tanto?", começou indignado. "Eu não conseguia encontrar paz, você sumiu o dia todo. E se algo tivesse acontecido com você?" Em resposta, ela sorriu enigmaticamente e disse com voz misteriosa: "Irmão, algo aconteceu comigo. Acho que me apaixonei. Ele é tão forte, tão bonito, tão extraordinário. Eu poderia ouvir a voz dele pelo resto da minha vida. E ele tem um menininho que precisa de atenção médica." Cléa detalhou para seu irmão o que aconteceu na floresta. Ele ouviu atentamente e respondeu: "Devemos informar ao pai sobre o pequeno. Ele certamente encontrará uma maneira de ajudá-lo. Mas me prometa, irmã, que você não me assustará assim novamente. Não suportaria se algo acontecesse com você." Cléa se aproximou do irmão e sussurrou enquanto o abraçava: "De jeito nenhum, nunca mais nos perderemos. Eu sempre estarei aqui para você." Patrick e Kevin visitavam Cléa quase todos os dias, trazendo mirtilos, morangos e outras guloseimas. Eles até conheceram Taylor e se tornaram amigos. Os homens tinham muitos assuntos para conversar, e Cléa ficava encantada por poder ver Patrick todos os dias. Sempre que vinham, Kevin corria até Cléa e, se agarrando com todo o seu pequeno corpo, sussurrava: "Cléa, eu senti muito a sua falta. E eu fico sem você." Cléa sempre sussurrava de volta, e era verdade, ela não queria se separar de Patrick ou do menino. Ela não conseguia nem imaginar como poderia voltar para a cidade e viver sem eles.
Em seu dia de folga, Sr. Newton e Mariana vieram visitar com o filho de Patrick como convidado. Todos se reuniram ao redor da mesa, aproveitando a companhia uns dos outros. Mariana trouxe tortas deliciosas, e Clea fez uma saborosa sopa de cogumelos com os cogumelos que Patrick e Kevin haviam trazido. Durante o almoço, Sr. Newton parecia agitado com algo. Geralmente animado, ele estava sentado pensativo, ocasionalmente lançando olhares furtivos para Mariana. Finalmente, reunindo coragem, ele se levantou e disse: "Crianças, tenho contemplado e hesitado por muito tempo, mas agora estou pronto. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente feliz. Tenho meu filho comigo, e agora conheci uma mulher com quem quero passar o resto da minha vida." Tirando uma pequena caixa do bolso, ele se virou para a surpresa de Mariana e continuou: "Mariana, embora eu não seja mais jovem, quero lhe fazer uma pergunta na frente dos meus filhos e nossos convidados. Quer ser minha esposa? Em troca, prometo amar você pelo resto da minha vida." Houve um momento de silêncio. Parecia que Sr. Newton desabaria se Mariana recusasse. Mas depois de uma breve pausa e enxugando uma lágrima, ela respondeu silenciosamente: "Claro, eu concordo. Eu não consigo imaginar a vida sem você também." Alegremente, ele colocou um anel em seu dedo e a beijou firmemente, o que a fez corar e dizer: "O que você está fazendo? Tem crianças aqui." Para isso, Kevin resmungou baixinho: "Eu não sou uma criança, já vi homens e mulheres se beijando em filmes." Todos riram, mas as surpresas não acabaram aí. Depois que todos terminaram de rir, Patrick se levantou. Sua expressão séria indicava que ele também estava se preparando para este momento há muito tempo. "Eu não sabia como dizer isso nem quando dizer o que quero dizer agora", começou o homem com preocupação. "Mas já que hoje parece ser um dia de confissões, também quero confessar diante de todos vocês que desenvolvi fortes sentimentos por alguém. Clea, durante esta semana, Kevin e eu, nos apegamos muito a você, e não queremos que você vá." Kevin correu imediatamente para Clea, mancando, e se agarrou a ela, quase gritando: "Não vá embora, por favor. Eu vou me sentir mal sem você, e o papai também. Quero que você seja minha mãe para sempre." Patrick, sorrindo tristemente, disse: "Bem, filho, você me superou. Gostaria muito que você ficasse conosco, Clea. Eu percebo, é claro, que ainda não nos conhecemos muito bem, mas você sabe que Kevin e eu estamos ansiosos por você." Taylor não aguentou mais e, alegremente, deu um tapa no joelho, exclamando: "Puxa, olhando para todos vocês, eu também gostaria de me casar. Mas ainda não tenho ninguém para casar." Clea, segurando Kevin firmemente e acariciando sua cabeça, respondeu suavemente: "Como posso recusar tamanha felicidade de ser mãe desse anjo maravilhoso?" Alguns meses depois, 2 cerimônias de casamento aconteceram em um dos restaurantes mais caros da cidade. As noivas usavam vestidos claros e cada uma tinha pequenas flores brancas nos cabelos. Os noivos vestiam ternos rigorosamente ajustados e ofereciam galantemente suas mãos antes de entrar no salão. Mas o mais bonito de todos era um menino de cor clara, vestido com uma camisa creme e um terno com uma gravata borboleta. Ele literalmente brilhava e não soltava a mão de uma das noivas. Patrick sussurrou brincando para Clea: "Estou até confuso sobre quem é o noivo, eu ou Kevin." Ela, beijando carinhosamente o marido, respondeu: "Você é igualmente querido para mim." Depois do casamento, Clea mudou-se permanentemente para a casa de Patrick. Sr. Newton encontrou bons especialistas e pagou pela operação na perna de Kevin. Em um ano, Kevin estava pedalando uma bicicleta dada a ele pelo novo avô. Sr. Newton adorava estudar com o menino, e Kevin ficava feliz em ficar na casa deles na cidade às vezes. Mariana também adorava o menino e o considerava seu neto, assim como o marido. Em uma dessas visitas, Kevin entrou na cozinha, onde Mariana estava cozinhando o jantar. Sussurrou conspiratoriamente: "Vovó, estou prestes a ter irmãos." Ouvi mamãe dizendo ao papai que foi à cidade, e quando voltou, mostrou um papel e disse ao papai para se preparar para receber mais 2. Ele a abraçou e a girou pelo quarto, quase a deixando cair. Aos 8 meses de gravidez, 8 meses depois, a grande família se reuniu na entrada do hospital maternidade, composta por um lindo casal idoso, 2 homens com enormes buquês de flores e um menino segurando firmemente a mão do pai.
Todos se apressaram alegremente em direção à entrada quando uma Clea feliz apareceu na porta com 2 bebês envoltos em cobertores cor-de-rosa. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.